Bom dia, meu irmão, minha irmã. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Nós seguimos com a nossa série Discípulos. E o nosso desejo é botar fogo no nosso coração para relembrarmos que a jornada e a caminhada com Jesus não é feita por multidão, por fã-clube de Jesus. Gosto muito de Jesus, ele é legal. Acompanho tudo, curto, acompanho ele nas redes sociais. Mas com Jesus só tem uma coisa: discípulos. Ponto. Não tem outro jeito de caminhar com Jesus. Isso está claro no Novo Testamento. Ou se é discípulo de Jesus e se caminha com ele, ou é uma coisa que não existe do ponto de vista bíblico. E o nosso objetivo nessa série é nos encorajarmos mutuamente para lembrarmos que todos são chamados ao discipulado, a viver a realidade do discipulado. E nós estamos relembrando alguns pilares. Já falamos sobre a autoridade de Jesus dada aos discípulos para pregarem o Evangelho, para essa jornada intencional do discipulado com André. Semana passada conversamos sobre o pilar do relacionamento com Israel, essa jornada de amizade profunda que nós podemos desfrutar na vivência comunitária. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre compromisso, dedicados no discipulado. Esse é o nosso terceiro pilar, o compromisso que somos chamados a assumir na caminhada cristã com Jesus e com a família da fé, com a comunidade cristã, com a igreja de Jesus. E a igreja não apenas com I maiúsculo, né? A igreja no sentido da igreja invisível, todos os discípulos de Jesus em todo o tempo, em todo o planeta. Não apenas o comprometimento com essa igreja, mas principalmente o comprometimento com a igreja local, essa manifestação materializada, histórica, com um horário, com um dia, com gente de carne e osso que a gente vê, que a gente toca, que a gente pega, enfim, o nosso comprometimento com a comunidade local, que deve ser sempre um reflexo da igreja de Jesus espalhada, mundo afora, história adentro. E a gente vai conversar um pouco sobre a questão do compromisso. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei da história de um pastor, da experiência de um pastor que foi lá para os países orientais para ver o avivamento que acontecia entre as igrejas, né, entre os irmãos cristãos em determinado período. Igrejas que estavam assim abarrotadas de gente se convertendo o tempo todo, países até mesmo fechados ao cristianismo, experimentando uma onda de conversão, de ensino. E ele foi lá com uma comitiva para ver o que estava acontecendo, e foi visitar um culto de oração, que era às 5 da manhã, tinha um culto de oração às 5 da manhã, e outro às 6 da manhã, e outro às 7 da manhã. Ele falou: ixi, você vai vir 5 pessoas aqui, acho, o pastor, o diácono, o cara dos flanelas e eu, né? Enfim, e para o espanto dele, assim, as reuniões de oração, às 5 da manhã, 6, 7, lotadas, assim, abarrotadas de gente. O pessoal acordando cedo para ir orar. E aí na conversa dele com o pastor da igreja, ele foi meio que tentar se justificar, né? Falando: não, mas vocês são orientais, né? A cultura de vocês é assim, vocês acordam cedo, assim, sem ter nada para fazer, vocês gostam de acordar cedo, são disciplinados, né? E o pastor deu uma resposta para ele, desconcertante, disse: não, meu filho, isso aqui não tem a ver com a nossa cultura, isso tem a ver com compromisso. No planeta inteiro as pessoas se comprometem com alguma coisa. No mundo inteiro as pessoas acordam cedo para ganhar dinheiro. A gente decidiu acordar cedo para orar. O fato é que nós nos comprometemos com muitas coisas. E devemos nos comprometer mesmo. Muitas dessas coisas são lícitas e devem mesmo ter o nosso comprometimento. Muitas delas, como diz o autor de Eclesiastes, é vaidade, é correr atrás do vento, é perder tempo.
O fato é que nós nos comprometemos. O ser humano se compromete, inclusive, em fazer nada. Tem que ter compromisso com fazer nada também, né? Não vou fazer nada da vida. É um comprometimento. E eu quero nessa manhã trazer o desafio bíblico, o chamado de Jesus para nós, para nos comprometermos com a comunidade cristã, com o nosso irmão, nossa irmã, com a jornada comunitária da fé, nessa dedicação ao discipulado. Por isso convido você à leitura do texto de Atos, capítulo 2, verso 42, um texto bem conhecido, passamos por ele já algumas vezes. Mas quero trazer esse texto novamente, acho que ele traz aqui alguns ensinamentos legais para a gente dentro desse tema. Atos, capítulo 2, do verso 42, 47. Para você que está chegando agora, esse mundo é tudo novo, um pouquinho de contexto. Jesus Cristo já tinha chamado seus discípulos, já tinha caminhado com seus discípulos, preparado, discipulado eles, já havia inclusive sido crucificado, ressurgiu, conviveu ainda 40 dias com seus discípulos, ensinando, reensinando, abrindo mais os olhos dos discípulos acerca da mensagem do Evangelho, acerca do reino de Deus. Ele já tinha sido assunto aos céus, dado uma promessa aos seus discípulos: eu vou para o Pai, estarei ainda com vocês, mas principalmente na presença do Espírito Santo. Então vocês continuem se reunindo como vocês estão se reunindo, não dispersem, perseverem aí nas reuniões, na oração, que no tempo certo o Espírito de Deus vai vir sobre vocês e vocês serão feitos minhas testemunhas e vão proclamar essa mensagem capacitados pelo Espírito Santo de Deus até os confins da terra. Inclusive, essa é uma promessa que se cumpre, porque nós éramos os confins da terra, né? Porque se tiver alguma coisa para além daqui também, gente, aí eu já não sei que planeta que a gente está, né? Então, a mensagem chegou até aqui, até nós. O fato é que esses irmãos continuaram se reunindo e em determinado momento, numa reunião de oração despretensiosa, o Espírito Santo visitou esses irmãos, os capacitou, começou ali um movimento onde toda a cidade parou para ver o que acontecia. Pedro começa a pregar, cheio do Espírito Santo. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem, arrependem-se, creem em Jesus Cristo, são inseridas no corpo da igreja, e a partir daí começa aquilo que nós conhecemos historicamente como a igreja dos discípulos de Jesus, a igreja cristã, um movimento da fé cristã ali entre os discípulos na sua vivência comunitária. E aí nós chegamos no final do capítulo 2, onde Lucas, que é quem escreve o texto de Atos, faz um resumo para a gente de como esses primeiros cristãos viviam, como é que os discípulos de Jesus viviam nos seus primórdios, como é que eles se encontravam, quem são eles, onde vivem, o que comem, né? É meio que aí um Globo Repórter, né, da fé cristã. E é interessante, um cuidado, toda vez que a gente lê e estuda um livro histórico, a gente não pode cometer o erro de querer trazer as coisas que estavam lá, ipsis litteris, do mesmo jeito, para esse tempo aqui. Isso é um erro. Você não pode fazer isso, porque aquela experiência que aqueles irmãos viveram foi a experiência daquele tempo. O jeito mais coerente é você olhar e extrair dali princípios que podem ser aplicados no nosso tempo. Tempo diferente, contexto diferente, cultura diferente, momento diferente, mas os princípios vividos ali podem ser aplicados de uma outra forma ou de um outro jeito no nosso contexto. E esse vai ser o nosso exercício, olhar para esse texto, ver como esses irmãos viviam e extrair daí princípios. O texto diz assim a partir do verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.
Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, o Senhor já tem falado com a gente, por meio dos louvores, por meio desse ambiente de comunhão, das orações, intercessão, do reencontrar dos nossos amigos e irmãos, e agora o meu desejo é que o Senhor continue a falar conosco por meio da Tua palavra. Que fique no nosso coração, Senhor, apenas aquilo que vier do Senhor. O que for devaneio humano, seja esquecido, lançado fora, porque o que nos importa mesmo é ficar com a Tua palavra, é ela que tem poder para gerar em nós vida e vida em abundância, e moldar o nosso caráter à semelhança do caráter de Jesus. No santo nome de Jesus é que oramos. Amém. De muitas coisas que a gente pode extrair desse texto, aqui tem a base bíblica para a gente ter comida em todo encontro de crente, né? Você já vê que o nosso povo desde sempre comia, era pão e é muito carboidrato. Pão, partia o pão e tinha pão, mais pão e comia e partia as refeições. Por isso que todo encontro de crente tem comida. A gente é bíblico, a gente quer seguir. Nisso a gente copia literalmente os nossos irmãos lá do passado, né? Mas eu quero olhar para esse texto e trazer alguns aspectos de comprometimento. E o primeiro é aprendermos com esses irmãos a sermos comprometidos com a comunhão. Comprometidos com a comunhão. Primeiro vamos definir aqui de uma vez por todas, em nome de Jesus, que comunhão não é comer apenas, né? Acabou, gente, vamos ter um momento de comunhão ali, né? O pessoal acha que comunhão é comer comida ali. A comida faz parte disso aí, mas do ponto de vista bíblico, comunhão é muito mais profundo que isso. É uma construção mútua, primeiro da parte de Deus, que junta pessoas estranhas a partir de Cristo Jesus, costura os nossos corações em unidade e forma uma unidade. Não é a gente que forma essa unidade, Paulo fala isso em Efésios 4, mas é o Espírito Santo que forma essa unidade em nós, entre judeus, gentios, entre homens, mulheres, adultos, crianças, senhores e servos, enfim, nos faz sermos um em Cristo Jesus, e que nos convida a trabalharmos por essa unidade, a preservarmos essa unidade no vínculo da paz. Então, comunhão é essa ação de Deus somada às nossas ações, num conjunto de ações diárias e constantes que nos conduzem a uma vida próxima, a uma vida em comum unidade, onde nós não nos vemos mais como estranhos, mas nós nos vemos agora como partes de um mesmo corpo. Isso é comunhão. A comida está aí e pode deixar a comida. Mas é mais profundo que isso, porque é possível que a gente sente na mesma mesa, coma da mesma comida, mas não tenha comunhão. Não tenha comunhão nenhuma. O que promove a comunhão entre nós é a ação de Deus e a liberdade que a gente dá para o Espírito Santo de Deus quebrar as nossas barreiras, os nossos preconceitos. Mas ele é gentil, eu não vou sentar com gentil aqui. Mas ele é pobre, eu não vou sentar com pobre. Mas ele é rico, eu não vou sentar com rico. O Espírito Santo vai quebrando as barreiras do nosso coração, vai fazendo essa unidade ser um pilar central entre nós, e vai nos chamando, agora vai lá, preserva essa unidade, o pilar está lançado, vai lapidando, vai perseverando cada dia mais, ações que vão promovendo a comunhão, até que a gente olha e se identifica como irmãos, não mais como estranhos. A gente faz parte de uma comum unidade, uma unidade comum. Quando nós olhamos para o texto de Atos, a gente vê que esses irmãos que estavam comprometidos com a comunhão, assumiram um compromisso. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. O compromisso que esses irmãos assumiram foi de
perseverar naquilo que Cristo tinha ensinado aos seus apóstolos e que os apóstolos agora estavam ensinando aos discípulos de Jesus, aqueles que iam se convertendo. Em outras palavras, eles perseveravam e se dedicavam ao estudo bíblico, se reuniam para ler a Bíblia, para ler lá o Antigo Testamento, e mais para frente, para começar a ler os textos escritos pelos apóstolos, as cartas pastorais, os textos apostólicos. A comunhão se desenvolve, e essa é a nossa parte, o Espírito constrói a unidade. Qual a nossa parte? Dedicar na leitura da palavra. É nos encontrarmos, para além de bater papo, conversar, enfim, jogar a conversa fora, abrirmos o texto bíblico, deixar o texto ler o nosso coração, sondar o nosso coração, quebrantar o nosso coração, e a partir do texto bíblico deixar ele ir fortalecendo essa comunhão. Não à toa que quando a gente está com o coração rebelde a Deus, entregue aos nossos próprios desejos, uma das primeiras coisas que a gente rompe é com a leitura bíblica. É meio que batata. A pessoa está lá no atendimento falando, me perdi nisso, etc. Estou nesse caminho, caí nesse buraco. Pergunta, como é que está a sua leitura bíblica? Sabe como é, né? Enfim, a pessoa rompe. A segunda coisa que ela vai rompendo é com a comunhão. É com a comunidade. E aí ela vai se isolando. Por isso nós somos chamados a abraçarmos um compromisso com a comunhão, que se desenvolve em ações práticas como uma dedicação constante à leitura da palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus, ao partir do pão, e aqui é uma referência também ao celebrar a ceia do Senhor. Relembrar que esse encontro se diferencia de tantos outros encontros, porque Jesus Cristo é invocado como o Senhor desse povo, dessa comunidade, da nossa vida, da nossa história. É a partir de Cristo que a gente está se encontrando. E as orações, orarmos uns pelos outros, uns com os outros. Então, aqui nós temos algumas ações, a gente poderia falar tantas outras que o texto aponta, louvor, partilha de vida, etc. Então, enfim, que devem ser assumidos pelos discípulos de Jesus como um compromisso profundo com a comunhão, porque a comunhão requer compromisso. O Espírito Santo é que costura essa unidade e nos lança para a comunhão, mas ela não se desenvolve sozinha se a gente não perseverar e se dedicar às ações para as quais Deus nos chama em comunhão. Por isso que muitas vezes, e esse é um dado triste, você vê muitos irmãos que estão na igreja há 5, 10, 15, 20, 30 anos, e não se aprofundam na fé, não se aprofundam na relação com Deus, não frutificam, porque eles acham, estão construindo a sua vida numa ideia equivocada de que caminhar com Deus é vir na igreja de domingo, louvar, conversar com umas 5 pessoas, até orar com alguém e sair. Não se desenvolve. A fé cristã é eminentemente comunitária. Não é individual. A gente até usa o termo, né? Salvação é individual. Não, salvação é pessoal. Você decide a sua trajetória com Cristo. Passa pela sua pessoalidade. Mas salvação é um projeto coletivo, comunitário. Cristo não morreu por mim. Cristo morreu por um povo. Individual é um conceito moderno, de um indivíduo que se basta. Ele mesmo sozinho se dá conta. Pessoalidade é outra coisa. Eu tenho que decidir por mim, você tem que decidir por você, meu filho tem que decidir por ele, ok. Mas a salvação é eminentemente comunitária. Se não se dedicar e não perseverar na comunhão, não se desenvolve na fé cristã. Você pode bater o recorde de vir em 1000 cultos, mas não vai se desenvolver na fé cristã. Você pode ser o cara que viaja daqui para São Paulo todos os dias, ouvindo devocional, ouvindo louvor, legal, está enchendo a sua mente com coisa que é boa, agradável, perfeita.
Mas o desenvolvimento do discípulo de Jesus se dá no chão da história da vivência comunitária diária, do partir do pão, do sentar junto e ler a Bíblia com alguém. Isso tem que estar na nossa agenda. Esse compromisso profundo com a comunhão. E o texto diz que o resultado disso é que era uma comunidade tomada de temor. Uma comunidade que amava Jesus Cristo, que amava o reino de Deus, comprometida com o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Uma comunidade onde as pessoas percebiam o temor a Deus daqueles irmãos. Uma comunidade onde as coisas de Deus não eram tratadas com levianidade, como se fosse assim qualquer outra coisinha, mas havia reverência. O Senhor está aqui, Deus está entre nós. Corações que transbordavam de temor, reverência, amor a Deus e zelo pelo reino de Deus. O resultado era que Deus manifestava maravilhas e sinais, tanto de ordem sobrenatural, milagres, curas acontecendo, conversão, como de ordem natural, mais à frente, quebrando a barreira entre judeus e gentios. Tudo bem que isso também é de ordem sobrenatural, fazendo de dois um povo só. Mudando a estrutura social daquela época, onde o Senhor nunca sentava com o escravo, mas agora na igreja dos discípulos de Jesus, o Senhor senta, o escravo abre a Bíblia e ensina para o Senhor. Sinais e maravilhas, que no nosso tempo também se manifestam. Eu sei que quando você ouve isso, faz, por que Deus não faz tanto milagre como fez? Continua fazendo. São diferentes. Outros tempos, talvez esses irmãos aqui falam, quando é que vão vir as pragas do Egito agora, as pragas de Roma? Por que Deus não faz igual fez lá com Moisés? Outros tempos, outros sinais, outras maravilhas. O fato é que Deus continua se manifestando na história, de forma sobrenatural, de forma natural. Era uma igreja efervescente, onde Deus se manifestava. Eu lembro de uma anedota de uma igreja que do lado, o vizinho era um ateu, e eles viviam querendo chamar esse ateu para a igreja, tentava evangelizar, entregava panfleto, batia na porta, enfim, anos e anos, até que um dia aconteceu um curto-circuito, a igreja começou a pegar fogo, os irmãos saíram lá com balde, mangueira, e quando eles menos esperavam, o ateu estava lá, com balde, jogando água. Os caras tomaram um susto. Você aqui? Você nunca veio aqui? Essa igreja também nunca pegou fogo? Era uma igreja onde Deus se manifestava profundamente, e as pessoas de fora viam. Isso era um testemunho da glória de Deus. Isso nos convida a um compromisso com a comunhão. O texto também nos lança e nos encoraja a nos comprometermos com a unidade. E a unidade não é uniformidade. Não é a gente se vestir igual, pensar do mesmo jeito. Algumas coisas, obviamente, a gente vai pensar do mesmo jeito. Ter o mesmo dom, não é isso. Unidade, do ponto de vista bíblico, é desfrutarmos, de fato, do ser, imagem e semelhança da Trindade. Deus é uma família, já dizia o pastor Ariovaldo Ramos. Uma família, Pai, Filho e Espírito Santo. Cria um ser, conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança, cria uma outra família. Homem e mulher os criou. São dois, distintos, que depois virariam muitos, mas continuaria sendo uma unidade. Por isso que em Gênesis 5:2 vai dizer que depois que Deus criou homem e mulher, Deus os abençoa com o nome Adão. O nome Adão era o nome que Deus tinha dado para o casal. Adão quer dizer humanidade.
Se a gente não tivesse rompido com Deus, o nosso nome seria tudo Adão. Adão, todo mundo ia olhar para Deus. Depois da queda, o homem toma esse nome para si, Gênesis capítulo 3, e faz o quê? No capítulo 3, dá um nome para a mulher. Igual ele tinha feito com os animais. Deu o nome a todos os animais, né? Capítulo 3 ele faz a mesma coisa. Deixou de ser unidade. Então, nós, discípulos de Jesus, somos conhecidos não pelo Caleb, pelo André, pelo João, muito menos pela Iba Viva, pela Igreja Presteriana, pela Assembleia de Deus. O anjo, quando chega lá para Jesus, para trazer alguma questão, não fala para ele: Deus, tem um pessoal lá da Presteriana. Nós somos conhecidos como Igreja de Jesus. Quando Deus fala assim, igreja, todo mundo olha para ele. Tradicionais, pentecostais, avivados, calvinistas, arminiano não, brincadeira, arminiano também. Todo mundo olha para Jesus. Porque Cristo vem reconstruir essa unidade. Então isso é unidade, a gente vê que esses irmãos também tinham um compromisso com essa unidade. Desejavam profundamente viver a mesma unidade que a Trindade vive, Pai, Filho e Espírito Santo, 3, que são um. Você não sabe onde começa um, onde termina o outro, porque os 3 são uma unidade plena, composta, harmônica, e esses irmãos desejavam viver isso. Por isso assumiam um compromisso com a unidade, que se via de forma prática, no exercício de manter-se unido. Não basta saber que somos um, a unidade requer manutenção. Bom, quem vive em família, sendo casado, pai, mãe ou filho, vai saber disso. Está todo mundo na mesma casa, faz ser uma família? Não. Viver 30 anos dividindo a mesma cama faz ser um casal? Não. A unidade requer manutenção diária. Requer serviço, compromisso constante um com o outro. Esses irmãos mantinham-se unidos. E aí, como é que você está? Onde é que você está? Por que você não veio? Como é que foi? Como é que está a vida? O que você precisa? Vamos orar junto, vamos ler a Bíblia, vamos estudar, vamos servir junto, vamos caminhar junto, vamos comer pão junto, vamos almoçar junto. Tudo bem que naquele tempo a rotina era um pouco diferente. As distâncias eram diferentes. A gente não precisa imitar, não vamos se encontrar todo dia também. Não, né, gente? Não dá também, né? Porque aí a gente quebra a unidade também. Brincadeira. Não dá para a gente ter essa agenda. Mas a gente tem que colocar na nossa agenda a manutenção da unidade. Tem que ser intencional nisso. Não dá para ser aquele amigo que fala: nossa, eu sou amigo daquele amigo, hein? Quanto tempo que você não vê esse amigo? Ah, uns 5 anos. Como é que ele está? Eu não sei, acho que ele está bem. Assim, deve estar legal. O cara já morreu, nem está mais entre nós, já foi. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Ou seja, eles perseveravam, tinham um compromisso na manutenção da unidade e tinham um compromisso no exercício de partilhar tudo o que eles tinham. Tempo para sentar à mesa juntos, conhecimento bíblico para ensinar, joelho no chão para interceder, inclusive os bens, os talentos, os recursos que tinham, colocavam à disposição da comunidade, para que de fato vivessem uma vida em comum. A unidade requer dedicação e compromisso além da manutenção constante. E essa unidade estabelece entre nós um espaço de solidariedade constante e natural. A solidariedade no meio dos discípulos de Jesus que vivem esse compromisso com a unidade não é forçosa. Você não precisa fazer campanha para o cara tirar dinheiro do bolso e ficar falando: dá, doa, porque se Deus vai te amaldiçoar, o gafanhoto vai comer, Deus vai te abençoar, vai triplicar. Você não precisa fazer isso. A solidariedade sobeja, transborda. Quem tem muito diz: obrigado, Jesus, caiu mais pão na minha mesa do que eu posso comer. Quem está com falta de pão, Senhor? Eles traziam aos pés dos apóstolos,
que pegavam tudo isso, compravam jatos, relógio caro, carro importado. Não! Levantavam homens cheios do Espírito Santo de Deus e diz: vá, organize as mesas, vê quem está sentindo falta de comida, que a gente tem recurso aqui para abençoar esses irmãos. É um compromisso com a unidade profunda, onde a solidariedade vira um ambiente comum entre os discípulos de Jesus. E qual que era o resultado disso? Vendendo as suas propriedades e bens distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, naturalmente, sem ninguém pedir. Isso eu acho mais incrível. Você não encontra nenhuma pregação no livro de Atos, onde os caras estão falando: pessoal, tem gente aí que tem muita casa, hein? Vamos começar a vender essas casas aí. Ô Bartolomeu, você tem lá 3 carruagens, amigo, pra quê? Só tem 2 pessoas na sua casa, chama Uber, cara. Dá seu corre, vende aí. Você não tem isso. O que você tem é o pessoal se convertendo e falando: olha, eu me dei conta que eu tinha 2 terrenos, eu só tenho uma família. Toma aí, usa para a glória de Deus, usa para abençoar quem não tem casa. Eu percebi que eu tinha 5 carruagens, 7 cavalos, a gente anda a pé, nosso contexto é aqui, Vinhedo, a gente nem vai para muito longe. Toma aí, Pedro, usa para o reino de Deus, abençoa quem tem que ficar andando e não está pegando busão até hoje aí, sem conseguir fazer tudo que tem que fazer. É muito legal isso, porque quando Ananias e Safira, um casal da igreja, meio malandro, que tentou passar a perna, vendeu uma propriedade por 40 mil reais, exemplo, e chegou lá na hora de dar a oferta para os apóstolos, eles deram 30 mil reais, e ficaram com 10 mil reais, e deram 30 mil como se esse fosse o valor total da venda. Eles queriam passar por super generosos. Pedro disse: quem pediu para vocês fazerem isso? Quem que pediu? Ficasse com o dinheiro todo, não vendesse. Mas por que vocês deram lugar ao diabo? E mentiram? Isso vai custar a vida de vocês. Porque vocês quiseram barganhar com Deus, quiseram se promover religiosamente. Isso vai custar a vida de vocês. Literalmente caíram duros. Graças a Deus que não acontece isso hoje. Ou acontece. Mas a solidariedade era um ambiente comum, onde os discípulos de Jesus, com o coração rendido a Cristo Jesus, comprometidos na comunhão, comprometidos com a unidade, viviam no ambiente de solidariedade. Atos capítulo 4 vai dizer algo que nunca mais aconteceu na história. Nem nos tempos modernos, com milhares de ONGs que nós temos. Atos capítulo 4 vai dizer que entre aqueles irmãos não havia necessitado de coisa alguma. 2000 anos depois, os caras sem WhatsApp, sem governo, sem Estado, sem capitalismo, sem comunismo, sem ONG, sem recurso, conseguiram criar um ambiente, uma rede de solidariedade, onde as necessidades foram assistidas, de tal forma que a justiça imperava naqueles irmãos. Não tinha gente que tinha de mais, quanto gente tinha que tinha de menos. Todo mundo tinha o necessário. Ponto. Esse é o resultado do compromisso profundo com a unidade. A gente cria uma comunidade, onde no nosso meio não tem mais irmão que deixa de vir ao culto porque não tem dinheiro para colocar gasolina no carro. A gente cria uma comunidade que quando a gente está saindo, a gente observa quem está em pé chamando o Uber e fala: eu te levo, eu estou sozinho, cabe 30 pessoas no meu carro. Você não precisa mais gastar dinheiro com isso. A gente cria uma comunidade onde gente do nosso povo não é despejada por não ter dinheiro para pagar aluguel,
Ou quando a gente sabe que alguém foi mandado embora e os filhos estão na escola e a primeira coisa que ele vai ter que fazer é tirar os filhos da escola, a gente reúne e diz: não, pode deixar o seu filho, o ano dele está pago, fique em paz. Não havia entre eles necessitados. Isso é o resultado prático de uma igreja que assume um compromisso com a unidade. E por fim, compromisso com o discipulado. Como vimos, o discipulado é essa jornada intencional de um discípulo mais maduro, caminhando com alguém em processo de amadurecimento. A partir do texto bíblico, centrado nas Escrituras, com vistas à reprodução, ao frutificar. Parafraseei a nossa tese de discipulado, depois o André vai me dar bronca. Mano, nem é possível que você não decorou esse negócio ainda. Versão parafraseada. Mas na igreja dos discípulos de Jesus há esse comprometimento com o discipulado. O texto vai dizer: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa. Você vê que o pão está aí de novo. Toma aí, nutricionista. Vai falar mal do carboidrato. Carboidrato é de Deus, irmão. E não vem com essa história: o pão daquela época não tinha. O que não tinha? Era pão francês, baguetinha assim. Partia o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria, muita Coca-Cola. Não está aqui, mas deveria estar. Com alegria e sinceridade de coração. Aqueles irmãos assumiram um compromisso de colocar na agenda deles espaço para a vida comunitária. Vida comunitária não acontece a esmo. Vamos ver, domingo, se der eu vou. Não. Você tem que colocar espaço na sua agenda. Todos os dias. Não precisa ser todos os dias. Já fomos aliviados nisso aqui, né? Mas tem que ter dia, tem que ter horário. Se deixar assim a esmo, você sabe no que dá, né? Sua agenda é tomada de um monte de coisa que no fim você olha e fala: gente, o que eu fiz essa semana? Não lembro. Gastei 10 horas nas redes sociais. O que eu aprendi? Não sei. Andei para lá e para cá, levando um, buscando o outro. Não sei o que eu fiz. Todos os dias. Tem que ter dia, tem que ter local. Pátio do templo. A gente junta todo mundo. Vamos louvar a Deus, igreja toda, que legal. Vamos cantar, adorar, orar uns pelos outros. Isso é uma parte da família de Jesus se reunindo. Mas ela também se reúne nos pequenos grupos. 3, 4, 5, 6, 10. Numa quinta-noite, numa segunda-noite, num almoço, num café da manhã, na padaria aí. Uma coisa legal é quando você vai nas padarias da cidade e você vê gente da nossa igreja sentada na padaria com mais 3 pessoas com a Bíblia aberta. Obrigado, Senhor. Que coisa legal. Que testemunho. É a igreja se reunindo dia após dia. Na informalidade, sem liturgia. Quem vai pregar? Não tem pregador. Caleb não está aqui, André não está, Israel não está, Renan, Patrick, Bruno, não tem o Alex, não tem pregador. É você mesmo, fala aí, abre a Bíblia. O que Deus falou com você? Ajuda aí, Senhor. E vai. Então tem dia, tem horário, tem local. Esse compromisso com a comunhão e com a unidade requer um compromisso com o discipulado, que nada mais é, em outras palavras, vida na vida. Para mim, um dos melhores benefícios da igreja é poder viver vida na vida. É não caminhar sozinho. Eu dou glórias a Deus e graças a Deus, porque nos locais que eu passei, nas igrejas que eu passei, sempre tinham pessoas que você podia perguntar: e o Caleb? Quais são as lutas do Caleb? O Caleb ele tem esse problema aqui, tem esse. Está bem que os caras não eram fofoqueiros, né? Assim. Mas você não precisa caminhar sozinho. Com quem você confessa os seus pecados?
Vai lá no mosteiro, dá uma fugidinha. Quem sabe das suas lutas? Quem intercede e coloca o joelho no chão? Irmãos, existem áreas da nossa vida, na luta contra o pecado, que nós só somos libertos pela intercessão do outro. Como diz Tiago, confessem os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Muito pode a oração de um justo na sua eficácia. Tem áreas da nossa vida que nós somos adoecidos há séculos, porque a gente está lutando contra isso sozinho. Naquela oração viciada, Senhor me perdoa, foi a última vez, mas o seu coração já sabe qual é o próximo pecado, qual é o próximo dia, qual é a próxima hora, já está tudo maquinado. Você está adoecido, a sua oração é uma oração que não vale nada, como o profeta Isaías acusa, de um povo que adora a Deus com os lábios, mas tem o coração distante de Deus. Você precisa de um irmão que diga, moleque, se ajeite na vida, eu vou andar com você. A gente vai se encontrar semanalmente, e nas áreas que você não consegue mais orar, eu vou impor as mãos sobre você. Os santos vão impor as mãos sobre você, e vão clamar o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque é isso que os discípulos de Jesus fazem. Ou será que a gente se esqueceu disso? Ou será que a gente abandonou isso, se rendeu ao humanismo, que a gente dá conta de resolver tudo se a gente tiver a ferramenta certa? É vida na vida, e o resultado disso é que eles se tornaram uma igreja que tinha a simpatia de todo o povo. Os de fora olhavam e falavam, os de dentro falavam, que Deus, e os de fora, que povo bacana, esse povo se ajuda, tem uma rede social aí, se encontram, não estão sozinhos. Você viu lá que a mulher do Francisco começou a andar com esse povo? O Francisco botou ela para fora de casa. A gente achou que ela ia andar sozinha. Foi acolhida, tem família. Francisco que lascou, se perdeu. Esse povo não tem necessitado entre eles. Eles se ajudam, se mobilizam, se movimentam. É também porque o pastor fica lá toda hora falando, tem que fazer, senão o gafanhoto vai devorar. Não falo nada. Silêncio. Eles são até ruins nisso. Não tem marketing para pedir oferta. Mas o povo entra lá e começa a doar, a ofertar. Tenho recurso, tenho casa, tenho carro. Eu tenho trabalho, eu sei fazer isso. Precisar, conta comigo. Ganhavam a simpatia dos de fora. Aqui é um tapa na nossa cara, né, gente? A gente não tem a simpatia nem da gente mesmo mais, nem do vizinho. O vizinho sabe que vai abrir uma igreja evangélica do lado da casa dele, já é abaixo assinado com o bairro, para não abrir igreja. E tá certo, a gente se perdeu. Quando eu falo que eu sou pastor, os 30 minutos depois é explicando, mas eu não sou esse tipo de pastor, bababi, bababá, balalê, parolá. Você provavelmente, eu sou evangélico, mas calma aí. Vamos na minha igreja, para você ver que é diferente lá o negócio. Não que a gente seja perfeito. E o outro resultado que eu acho mais maravilhoso, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Deus encontrou na história homens e mulheres com os quais Ele podia contar. E o Pai disse para o Filho e para o Espírito, está vendo aquele povo que se reúne ali? Comprometidos com a comunhão, comprometidos com o discipulado, comprometidos com a unidade. A gente pode contar com eles. Então, quando alguém ouvir a voz do Espírito, que é como o vento, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, todo é assim aquele que é nascido do Espírito. Quando isso acontecer, Espírito Santo, leva para aquela igreja, leva para aquele povo, leva para aquela casa,
Porque a semelhança da época de Noé, quando Deus olha e o mundo está perdido no pecado e Deus encontra um homem justo e diz: você vai construir uma arca. A igreja de Jesus Cristo se torna a arca no meio desse mundo corrompido, onde Deus pode enviar as pessoas para que elas vivam tudo o que podem viver em Jesus Cristo de Nazaré. Comprometidos com a comunhão, com a unidade e com o discipulado, é o chamado de Deus para mim e para você. E a minha oração é que a gente abrace cada vez mais esse chamado. Feche seus olhos, nós vamos orar mais uma vez e depois cantar.